Bom, ah, nessa, nessa noite, nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de uma questão que Jesus deixou muito clara aos seus discípulos e lembrando que nós somos discípulos de Cristo, né? Assim como ele deixou claro lá para os 12, né? Como a gente vai ver daqui a pouco aqui no texto, da mesma forma ele fala conosco até hoje. Até hoje Deus fala conosco, né? É fácil a gente perceber que a situação ela não está fácil, né? A situação ela está bem difícil e não é só para nós, é em toda parte a situação está difícil, as pessoas estão aflitas, estão passando por algum tipo de necessidade, né? Cada pessoa tem passado por algum tipo de necessidade e enquanto muitas vezes a igreja tenta fazer o seu trabalho, né? Tenta estar à frente, tenta conduzir as pessoas e tenta fazer o seu trabalho, a igreja muitas vezes ela tem sido até de certa forma perseguida, né? Ela tem sido, ou vamos dizer assim, de certa forma impedida a conseguir realizar o seu trabalho, pelo menos da forma com que ela fazia. Então, muitas vezes a gente precisa se reinventar, a gente precisa criar estratégias, novas formas para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Lembrando que igreja não é uma placa, não é uma denominação, também não é um prédio, né? Igreja somos nós somos a igreja. Então, como nós somos a igreja, nós precisamos estar atentos, né, ao que está acontecendo, precisamos estar atentos às necessidades das pessoas para que a gente, como igreja, possa corresponder aos anseios do povo e principalmente aos anseios de Deus. Cristo ensinou um pouco disso para os seus discípulos na passagem que nós vamos ler nesse momento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Vamos abrir lá? Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Eu vou ler dois versículos primeiro aqui, que é o versículo, três versículos, perdão, que é o versículo 5, 6 e 7, tá? Então, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 5 a 7, ok? Que diz assim: Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Amém? Vou repetir. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te louvo pela tua palavra, cremos na tua palavra e te pedimos o teu entendimento, Pai, que o teu Santo Espírito possa nos dar o entendimento da tua palavra e ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse pequeno trecho do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, ele pode, de certa forma, definir o capítulo 10 de Mateus, né, que é conhecido como Sermão Missionário. O capítulo 10 de Mateus é conhecido como Sermão Missionário, o Sermão Missionário de Jesus, em que Jesus, durante todo o capítulo 10 de Mateus, Jesus está instruindo os seus discípulos para a missão. Por isso ele é chamado de sermão missionário. Né? Então, aqui, nesses 3 versículos que a gente leu, a gente pode ver um pequeno resumo de todo o capítulo, onde Cristo manda, né, envia
os 12 discípulos, os 12 apóstolos, para que eles vão e preguem que o reino dos céus está próximo. Né? Então, muitas vezes, algumas pessoas até não entendem hoje, quando se prega, que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. E engraçado que Jesus já tinha mandado os discípulos pregarem isso há 2000 anos atrás. E tem gente que hoje não entende isso ainda. Então, se já era para ser pregado há 2000 anos atrás, imagina hoje então, né? Uma coisa que a gente precisa entender, né? Algumas pessoas entendem que isso, pregar que o reino dos céus está próximo, é o mesmo que dizer que o arrebatamento está para acontecer. Não era isso que Jesus estava dizendo, até porque se passaram 2000 anos, ou mais de 2000 anos, e o arrebatamento ainda não aconteceu. Então é óbvio que Cristo não estava falando do arrebatamento, mas sim do reino dos céus. E nós precisamos entender uma coisa: o reino dos céus, ele chega para muitas pessoas todos os dias, né? Todos os dias, para muitas pessoas, o reino dos céus chega todos os dias, né? Ou não. O fato é que muitas pessoas partem desse mundo para outro, né? Ou seja, dizendo o português claro, né? Muitas pessoas morrem todos os dias. Então, para essas pessoas, algo chegou, né? Tomara Deus que seja o reino dos céus para elas, ou seja, tomara que elas tenham morrido com a salvação e possam estar experimentando do gozo de Deus nesse momento, né? Mas o fato é que para muitas pessoas, cada dia que se passa é provavelmente o seu último dia. E aí, o que isso tem a ver para cada um de nós? Bom, tem a ver porque Cristo deu uma missão lá para os 12, que nós acabamos de ler, que essa missão é estendida para nós hoje, que é o quê? Preguem que está próximo o reino dos céus. Vão e preguem que está próximo o reino dos céus. Procurem as ovelhas perdidas, assim como ele leu. Bom, a gente leu um pequeno resumo do capítulo 10, e a gente precisa entender por que Jesus chegou nesse ponto, né? E para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho. E eu quero então pedir para vocês, vamos voltar um pouquinho ali no capítulo 9, no versículo 35. No capítulo 9, a partir do versículo 35. Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo o tipo de doenças e enfermidades. Amém? Então, a gente precisou voltar para a gente entender por que Cristo chega naquele ponto ali dos versículos 5 a 7, quando ele chega para os 12 e envia os 12. Bom, a gente leu ali, a partir do versículo 35 do capítulo 9, que Jesus percorria as cidades e por todas as cidades que ele percorria, ele ia pregando a respeito do evangelho, tá? Então a gente já observa uma coisa: aquilo que Cristo mandou eles fazerem ali entre o versículo 5 e 7 era o que ele já estava fazendo ali a partir do versículo 35 do capítulo 9, certo? Ou seja, ali no comecinho do capítulo 10, o que ele está mandando os discípulos irem fazer era o que ele já estava fazendo pouco antes, ou seja, Cristo já estava ensinando, tá? Mas não era só a questão de ensinar. A questão é que Cristo observou que por onde ele passava existia necessidades. Por onde Cristo passava, ele via necessidades. Então, isso encheu o coração de Cristo de compaixão. Isso encheu o coração dele de compaixão. Ele se compadeceu. Deixa eu ver até aqui qual que é o termo. Aqui, ó, no versículo 36, diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas.
né? Jesus se compadeceu das pessoas. Porque por onde ele passava, ele via necessidades. Não existia um lugar onde ele passasse onde ele não via muitas pessoas necessitadas. E isso compadeceu Jesus, né? Jesus se compadeceu dessas pessoas. E ele falou, nós precisamos multiplicar esse trabalho. Só que o que Jesus fala então para os seus discípulos? De fato, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se vocês observaram no título da live que eu coloquei assim, há vagas. Há vagas. Sabe quando você passa em frente um comércio, algum lugar, uma empresa, e tem uma placa assim, há vagas, né? Ou seja, precisa-se de alguém, né? Então, seria esse intuito hoje, dizermos, há vagas. Há vagas para quem? Há vagas para obreiros. Há vagas para obreiros. Os céus estão clamando por obreiros que entendam esse chamado, o chamado de Cristo, para que nós possamos ir, porque a seara é grande, mas infelizmente tem poucos trabalhadores, porque por onde Jesus ia, ele via a quantidade de pessoas necessitadas. E como o próprio texto diz, ele disse que olhava para as pessoas e elas eram como ovelhas perdidas sem pastor. Ou seja, não tinha ninguém para atender essas pessoas. E Jesus não podia ficar parado em nenhum lugar. Ele tinha que continuar a missão dele, ele tinha que continuar trabalhando. Então ele atendia a necessidade daquela pessoa ali naquela hora, mas ele ia embora. Ele ia ter que ir para outro lugar, ele ia ter que passar para outro lugar. E quem ia continuar atendendo aquelas pessoas? Porque Jesus curava, ele dava libertação, ele expulsava demônios, ele curava as enfermidades, mas isso não significa que as pessoas não teriam que ter um cuidado posterior, que não teria que continuar. Por isso Cristo vira para os discípulos e fala, a seara é grande. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Porque se tivesse, ele passava e falava, fica por aí. Ele continuava e falava, fica por aí. Né? Ele ia distribuindo. E aí eu tanto digo isso, confirmo, porque talvez a gente pense assim, por que ele não foi deixando discípulos? Bom, primeiro porque aqueles 12 ainda tinham um caminho para percorrer com Cristo, né? E segundo porque, de fato, aquilo que Cristo fala depois demonstra que não existiam pessoas preparadas para isso. Por quê? Ele diz assim, a seara, versículo 37 do capítulo 9. Então, Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha o 38 agora. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso já confirma que de fato não existiam pessoas ali para que pudessem fazer esse trabalho, para que pudessem atender essas pessoas, atender essas necessidades. Então, a gente voltando, a gente percebeu então essa necessidade das pessoas. Por onde Cristo passava, ele via que em todos os lugares existiam pessoas aflitas, existiam pessoas necessitadas, assim como eu falei no início dessa palavra, né? Que se nós olharmos hoje, por toda parte há pessoas aflitas, por toda parte há pessoas necessitadas, há pessoas angustiadas, né? De alguma forma estão desesperadas, né? Algumas desesperadas, de alguma forma eles estão ansiando por algo, por uma solução, né? E nós sabemos qual é a solução. A solução é Cristo. A solução é Cristo. A solução é que todas as pessoas entendam que o reino dos céus está próximo, né? Não estou fazendo uma mensagem apocalíptica, tá? Eu acho que vocês entenderam isso, né? Eu já falei, eu não estou pregando sobre arrebatamento. O que eu estou dizendo é que o reino de Deus está próximo para muitas pessoas. E pode estar mais próximo ainda do que a gente imagina, né? E que as pessoas precisam alcançar a Cristo, as pessoas precisam alcançar a Deus. E que são os obreiros de Deus, né? Aqueles que foram chamados, como nós acabamos de ler, aqueles que foram chamados para a seara,
é que são aqueles que vão levar essa palavra para a vida de cada uma das pessoas. Lendo o versículo 1 do capítulo 10, que é a sequência do que a gente está lendo aqui, diz assim: tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Vamos entender uma coisa, até aqui a gente leu que quem estava fazendo isso era Cristo, né? Se a gente começar a ler ali de novo do versículo 35, vai dizer que quem estava fazendo isso era Cristo. Ele estava pregando, expulsando demônios, curando enfermos, né? Ou seja, aquilo que está falando aqui no 10:1, que ele deu autoridade para os discípulos fazerem, era aquilo que Cristo estava fazendo até aquele momento. Só que ele vendo a necessidade de todo o povo, que por onde ele passava, ele só encontrava mais e mais e mais e mais pessoas necessitadas, ele falou assim: eu preciso multiplicar o nosso trabalho, porque tem muito trabalho, a seara é muito grande e uma pessoa só não pode fazer todo o serviço, né? Não é que Jesus era limitado, mas era para a gente ter esse entendimento hoje, que poucas pessoas não vão atender toda a necessidade que o mundo tem de Cristo. Nós precisamos multiplicar o trabalho de Cristo, nós precisamos ser agentes multiplicadores, né? Entender que agente, né, é aquele que assume uma missão, né, e efetua uma missão que é dada, né? Então, por isso que eu nos chamo, né, de agentes de Cristo, porque nós recebemos uma missão de Cristo e nós somos esses agentes que vamos a essa missão, que enfrentamos essa missão, que abraçamos essa missão de fazermos aquilo que Cristo começou a fazer, passou aos seus discípulos e, consequentemente, hoje nós somos os seus discípulos. Ou seja, essa missão é nossa hoje. A missão de ir para a seara, a missão de ver, como outro texto diz, vejam os campos, eles estão brancos. Aliás, nós estamos perto do período de colheita, né? Está quase aí no período de colher, né? Então, quando a gente passa assim por lugares onde a gente consegue ver as plantações, principalmente milho agora, né? O milho que está quase para ser colhido, está há pouco tempo para ser colhido o milho, a gente já vê o milho amarelando, né? E quando a Bíblia cita, né, os campos brancos, na verdade ele está falando justamente desse amarelo, né? Porque o campo ele é verde, né? E quando ele vai chegando no período de colheita, ele começa a amarelar, né? Então, e ganham aquele dourado, né? Então, quando ele fala assim, os campos estão brancos, o que ele quer dizer? Está no ponto de colheita. Está no ponto de colheita. Ou seja, se não for colhido, você pode perder. Olha que coisa impressionante, né? Quem aí já mexeu com um pouquinho de plantio, né? Sabe disso. Você tem que esperar para colher, mas você não pode deixar passar. Se você deixar passar, você perde a colheita, né? E Jesus está olhando por onde ele vai indo, ele vai vendo as multidões, e ele fala: gente, está a ponto de colheita, e se a gente não colher, a gente vai perder. Se a gente deixar passar o período de colheita, a gente pode perder, né? É esse alerta que Cristo quer dizer com preguem que está próximo o reino dos céus. As pessoas precisam entender que a colheita precisa ser feita, porque se ela não for feita, pode passar. Pode passar, e aí se passar, muitas vezes a gente pode perder aquela pessoa. Quantas vezes a gente teve alguém ali que a gente podia ter colhido para Deus, que a gente podia ter entregue uma palavra de Deus, que a gente podia ter resgatado essa pessoa para Deus, e muitas vezes essa pessoa não teve o acolhimento necessário, e hoje você não consegue mais colher essa pessoa, porque essa pessoa, quando foi feito algum trabalho de evangelização com ela, muitas vezes pode não ter sido bem feito, ou não foi feito quando ela estava aberta para ser feita, e agora ela se fechou e falou: não quero mais saber. Não quero mais saber de crente, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Jesus. A gente não pode perder a oportunidade do campo branco. Por isso disse, há vagas. Existem vagas, né? Orem para o Senhor da seara, para que Ele envie obreiros para a sua seara. Por quê? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Deus está chamando por obreiros, Deus está dizendo, nós temos vagas.
nós temos vagas e nós precisamos enviar pessoas para que possam pregar o evangelho, que possam dizer que o reino dos céus está próximo, que as pessoas precisam vir para Deus, para que também possam fazer parte do reino dos céus. Se a gente observar, vamos voltar ali para o capítulo 10, a gente começa a observar ali as instruções que Cristo deu, né? Olha o versículo 5 ali. Jesus enviou esses 12, os 12 que ele tinha preparado, né? Ele tinha acabado de selecionar os 12 apóstolos, na verdade. Aqui Mateus estava dizendo, ali do versículo 2, versículo 3 e 4, Mateus está dizendo que Cristo tinha acabado de escolher os 12 apóstolos, tinha acabado de indicar os 12 apóstolos dentro dos discípulos que já estavam seguindo, que já estavam acompanhando. Então Cristo entendeu que esses 12 já poderiam exercer algumas funções, porque já estavam caminhando com ele há algum tempo, então eles já poderiam ir e fazer algumas coisas. Por isso que a gente vê ali no versículo 1 do capítulo 10, Cristo dando autoridade para eles, né? Eu estou dando autoridade para que vocês expulsem demônios, curem enfermos e façam todo tipo de milagre, né? Aí, no versículo 2, 3 e 4, Mateus fala quais são os 12 escolhidos, né? Os 12 apóstolos. E no versículo 5, ele começa a dizer algumas instruções que Cristo passou. O versículo 5, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva para os gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? De preferência, procurem as ovelhas perdidas. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos recuperar os perdidos, né? Porque são pessoas que já receberam a palavra, já têm a instrução da palavra. E como a ideia de Cristo é multiplicar o serviço, né? É multiplicar os obreiros dessa obra, né? dessa obra, dessa seara, então ele precisa de pessoas que já tenham um preparo, mas que possam retornar ao trabalho, que já tenham um entendimento do trabalho, que já sabem trabalhar e que possam voltar ao trabalho. É como se eu tivesse uma fazenda plantada e está quase no ponto de colheita, e aí eu começo a correr atrás de pessoas que já trabalharam com colheita, que já trabalharam na roça, e falo assim, olha, você já trabalhou na roça, você conhece a roça, não conhece? Então volta para trabalhar na roça, porque tem trabalho no meu sítio, na minha propriedade. Tem trabalho na minha propriedade. Você não quer voltar a trabalhar com isso? Porque você já conhece esse trabalho. Volta porque tem trabalho. Entende? Então, vão lá e dê preferência às ovelhas perdidas. Falem primeiro com as ovelhas perdidas, porque por algum motivo elas se perderam. Mas vocês estão levando boas novas. Vocês estão dizendo que as coisas estão mudando. Vocês estão dizendo para que eles voltem à essência daquilo que Cristo chamou, que é o quê? Trabalhar na seara dele, trabalhar na missão que Cristo reservou. Aquela missão que Cristo deu para os 12 apóstolos e que estendeu para cada um de nós hoje. Não é mais o trabalho da igreja X, da igreja Y, não é mais a visão tal ou a visão tal, não. É a seara que Cristo nos mostrou e é a missão que Cristo nos entregou. Entende? É a missão que Cristo nos entregou. É nós voltarmos à essência daquilo que Cristo fez. É nós voltarmos à essência daquilo que Cristo pregou. Para que eu vim? Eu vim pelo resgate de muitos. Eu vim para salvar o perdido. Eu vim para resgatar a todo aquele que estava angustiado, aflito e poder trazer eles para mim. Então, da mesma forma que eu vim para fazer isso, eu chamo vocês para fazerem isso também. Né? Como eu disse, lá voltando no capítulo 9, no versículo 35, Cristo está fazendo isso. Ele está indo pelas cidades, está pregando, está curando, está orando. No versículo 10 ele fala assim, não pode ser só eu. Então ele dá autoridade para os 12, vocês vão fazer isso também. Vamos multiplicar aqui o trabalho. E no versículo 5 ele vai começar a dar instruções. Olha, agora vocês vão. Primeiro eu fiz e vocês junto para ver.
Depois eu dei autoridade para que vocês fizessem junto comigo. Agora vocês vão, porque a gente precisa se espalhar para que a gente possa multiplicar esse trabalho, esse trabalho possa ser estendido. Da mesma forma, a Bíblia nos diz que Cristo nos dá autoridade através do seu nome, por isso que a Bíblia diz assim, façam em nome de Jesus, façam em nome de Cristo, né? Cristo mesmo fala isso, vão e façam em meu nome, né? Ou seja, é eu representar Cristo ali. Eu não tenho o poder, mas eu tenho Cristo que tem o poder, por isso eu falo em nome dele, por isso eu faço em nome dele, por isso eu oro em nome dele, porque a minha oração, ela não é boa, a minha oração não é forte, como dizem, né? A minha oração não é forte, a minha oração não é boa, né? Mas eu oro em nome daquele que tem todo o poder. Eu oro em nome daquele que tem todo o poder, né? E em nome de Cristo nós oramos e é Ele que faz a obra através da minha vida. Porque eu recebi esse chamado de Cristo para ser um obreiro da sua seara. E Cristo então age através da minha vida, porque eu recebi esse direcionamento dele. E aí a gente começa a ver então continua a ver aqui as instruções de Cristo, porque Cristo, ele se atentou às necessidades, ele começa a dizer para os discípulos, olha, vocês vão fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque Cristo tinha identificado as necessidades, ele diz assim, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso. A gente tinha lido o versículo 5 ao versículo 6, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, que a gente já falou. Versículo 7, pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Ou seja, a primeira coisa que vocês vão fazer é tentar identificar os perdidos, para que a gente possa resgatar os perdidos, para que a gente possa multiplicar esse trabalho da seara, né? Para que a gente possa multiplicar o trabalho na seara, né? No versículo 8, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberão de graça, portanto, vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Aí no versículo 8 ele vai dizer assim, olha, expulsem demônios, curem enfermos, ressuscitem mortos, que mais? Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, ou seja, tudo aquilo que Cristo estava fazendo. Lá no versículo, a partir do versículo 35 do capítulo 9. As coisas que a Bíblia diz que Cristo estava fazendo, agora Cristo está falando, façam isso, façam isso, façam isso. Por quê? Porque a gente está andando, a gente está vendo o anseio do povo, a gente está vendo as necessidades do povo, a gente sabe o que precisa ser feito. A gente está enxergando, a gente está vendo o que precisa ser feito. Conforme a gente vai vendo, e a gente vai vendo o campo pronto para ser colhido, a gente está vendo, olha, a necessidade é essa. Nós estamos vendo pessoas enfermas, nós estamos vendo pessoas endemoniadas, ou seja, pessoas presas pelo demônio, pessoas que precisam de libertação. Nós estamos vendo pessoas que precisam de cura, nós estamos vendo pessoas que precisam ter as suas vidas restauradas, nós estamos vendo pessoas que precisam de palavra, né? Ele começa com a palavra, importante isso, né? Antes de falar esses itens aqui, ele falou o quê? Preguem, né? Ou seja, as pessoas precisam de palavra, as pessoas precisam ouvir, né? E aí sim, se elas ouvirem e vocês orarem, as coisas vão acontecer. Primeiro vocês precisam pregar, aí vocês precisam perceber a necessidade, aí vocês orem em cima das necessidades. Tem demônio, expulsa ele. Tem enfermidade, ora sobre ela, né? E enfim, atentem-se à necessidade e atentem-se à necessidade e atendam à necessidade. Vejam a necessidade do povo. Qual é a necessidade do povo? O povo está aflito, o povo está preocupado, o povo está angustiado. Nós precisamos atentar às necessidades do povo. Precisamos atentar às necessidades do povo, né? Nós precisamos ver o que as pessoas estão sentindo, nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos pregar, nós precisamos ministrar a palavra. Claro que as pessoas precisam também se dispor a serem ajudadas, ainda mais em momentos como esse que a gente está com mais dificuldade, como eu disse lá no começo,
que a gente muitas vezes precisa se reinventar e buscar novas formas, né? Mas a gente vem orando e buscando e procurando formas para que a gente possa ir e fazer, ir e atender, né? Então que cada um de nós possamos receber esse chamado de Cristo, o chamado de Cristo que diz que nós precisamos ver os campos, ver a seara, que ela é grande demais e precisa de trabalhadores, né? Aquilo que Cristo disse há 2000 anos atrás continua acontecendo. A seara ainda é grande e os trabalhadores ainda são poucos. Ainda precisamos de trabalhadores, ainda precisamos de obreiros, precisamos olhar para as pessoas do nosso lado e vermos que elas estão necessitadas, né? Nós abrimos a igreja e quase tivemos que fechá-la de novo, mas nós vemos a necessidade, nós não temos a necessidade hoje de fecharmos a igreja, mesmo estando mais limitados, e nós vemos a necessidade de pessoas que precisam estar lá, né? Mas nós também sabemos da necessidade de pessoas que gostariam de estar lá, mas não podem estar lá. Então nós também precisamos atender a necessidade dessas pessoas. Estamos aqui também fazendo isso, nesse momento também fazendo isso, né? Então nós precisamos observar isso. Agora, assim como Cristo também não conseguia fazer isso sozinho e começou a dar autoridade para os seus discípulos para que eles também fizessem, nós precisamos entender que esse não é o serviço de uma só pessoa. Isso é o serviço de todos nós. Todos nós recebemos esse chamado e todos nós podemos e devemos, né, nos atentar às necessidades das pessoas e começar a orar, começar a pregar, falar com as pessoas. Ah, mas eu não sei pregar. Às vezes um telefonema que você dá, uma mensagem que você dá para alguém, você já ministra o coração da pessoa sem você perceber. Às vezes a pessoa não precisa que você pregue para ela, ela só precisa que você dê um bom dia para ela e diga como que você tá nesse dia, como que você tá, bem? Eu sei que você tá aí isolada todo esse tempo, como é que você tá? Tá triste, tá angustiado, né? Às vezes são atitudes simples, né? O que Cristo falou aqui, olha para a necessidade. Às vezes a pessoa tá muito aflita, mas a necessidade dela não é nem tão grande assim. Às vezes um pouco de atenção já é o suficiente para que a pessoa possa ter a sua esperança restabelecida, as suas forças restabelecidas. Amém? Amém. Eu quero orar pela tua vida. Eu vi alguns pedidos de oração passando aí. Eu vi alguns testemunhos passando aí também. Glória a Deus. Né? E como colocaram aí, foi resultado de oração, né? Eu vi alguém escrevendo aí, obrigado pelas orações, alguém que está curado aí de alguma doença. Então, nós temos respostas de oração, irmãos. Eu sempre falo para vocês, coloquem os pedidos de oração aí. Nós vamos orar e nós vemos que Deus responde, né? E coloquem testemunho também, né? Porque o testemunho é quando a gente mostra que a oração funcionou, né? Nós cremos, nós sabemos que a oração é respondida por Deus, nós cremos que a oração é poderosa, mas nós precisamos testemunhar. A Bíblia disse isso, sejam minhas testemunhas, né? Testemunhem, falem, né? Um testemunho, ele edifica a pessoa que está testemunhando e edifica as pessoas que estão recebendo, né? Então que nós possamos sim colocar nossos pedidos de oração, porque nós precisamos orar por aqueles que estão necessitados, mas também vamos falar aquilo que Deus tem feito, né? Vamos testemunhar aquilo que Deus tem feito, na verdade? Então, que nós possamos estar sempre atentos, né, àquilo que está nos cercando. Muitas vezes as coisas estão à nossa volta e nós não estamos percebendo. Às vezes a gente está olhando coisas longe, às vezes nós estamos olhando coisas longe e não estamos observando aquilo que está acontecendo do nosso lado, tá bem? Vamos então nos atentar a isso, vamos orar, pedir para que o Espírito Santo nos ministre e ficarmos sensíveis, tá? Sensíveis à voz de Deus na nossa vida. Feche os seus olhos.